Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e eu sou Delza e nós estamos começando a gravação de mais um programa Palavra Ética. Como vocês sabem, toda semana nós trazemos convidados e nós fazemos uma educação, promovemos com os nossos convidados uma educação para os direitos humanos. Mais uma vez, hoje nós vamos tratar dos direitos políticos. 2014 é mais um ano de um processo eleitoral importantíssimo. Nós vamos, dia 5 de outubro, votar para presidente, para governador de cada um dos estados brasileiros e também o Distrito Federal, e para deputado estadual, deputado federal e senador. E para falar sobre política, sobre eleição, sobre a importância do direito ao voto, a participação no processo político do Brasil, né, de cada um dos entes da federação, nós convidamos hoje aqui a Adriana Lara e o Sidney, você é o Sidney Martins. A Adriana Lara, ela é vereadora de Vespasiana, uma das cidades aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, e é assistente social e também artesã. O Sidney hoje é assessor da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Então, sejam bem-vindos. Eu gostaria, em primeiro lugar, que vocês fizessem uma análise rápida para nós sobre a importância dessas eleições neste momento que nós estamos vivendo no Brasil, e vocês participam cotidianamente de problemas políticos, já que estão diretamente envolvidos com isso. Pode começar pela Adriana? Então, esse processo eleitoral, esse momento que a gente está vivendo em 2014, é um momento muito difícil, muito árduo, porque nós não conseguimos ter a dimensão do que ele representa na consolidação de direitos. Nós não temos dimensão. E nós não estamos discutindo apenas o Brasil. São muitos interesses, muitas articulações internacionais que têm uma questão, inclusive, da América Latina, de todo o país, e que nós, pela nossa perca de espaço de debate, de capacidade de perguntar, de questionar, nós não conseguimos refletir e debater o que quer dizer, o que uma mídia apresenta para nós num debate, uma informação distorcida em determinados lugares, e como que a disputa está raivosa, como que as pessoas falam com ódio, como que as pessoas falam assim, como se não fosse nada da vida dela. Então, Adriana, mas você não acha que é um processo, não apenas no Brasil, mas, de um modo geral, a falta de interesse das pessoas pela política partidária, pela política eleitoral? Ela é geral porque ela é plantada e porque nós não assumimos uma responsabilidade política no teor da palavra, do cuidar do bem comum, do cuidado do social, do cuidado do coletivo. Nós estamos muito hoje cuidando do individual. Então, como a gente está com tanto de propagandas, de informações, de disputa quem tem, quem é mais, se você consome isso ou aquilo, as pessoas, nós perdemos essa capacidade do coletivo. Hoje a questão do interesse público, do interesse social ficou de canto. Para o segundo plano. Para o segundo plano, talvez o terceiro, se brincar. Então, hoje nós estamos fazendo uma disputa muito difícil, nós não temos dimensão do que representa. Aí a gente briga com um colega, com um companheiro nosso, mas nós não conseguimos entender o que está por trás de uma propaganda, de uma novela, de um dizer, de um filme, de uma placa, porque nós não conseguimos entender isso. Foi negado o direito para nós de interpretar, de refletir sobre a realidade. Acabou. Quais espaços que a gente tem de reflexão de uma realidade? Então, introduzir esse debate político é um desafio para nós, como cidadão, como ser humano, como cristão, independente do credo, preocupar com a vida. Hoje, ouvindo de uma palestra de manhã, de um debate sobre o Centro de Acolhimento ao Menor, discutir a vida, discutir direito humano, não dá voto. E aí as pessoas ficam organizando, defendendo seus interesses, mas não está preocupado com o que quer dizer o coletivo, está preocupado se ele vai ser afetado ou não, como se o problema não fosse dele, como se não fosse meu. É nosso. Sim. E você, Sidney, como você vê a importância das eleições e essa realidade que a Adriana coloca da perspectiva dela? Como você pensa? Primeiro, boa tarde. É dizer que... Aqui é boa tarde, bom dia, boa noite, tá? Que tem hora que esse programa vai de madrugada. É um programa de todos os horários. Todos os tempos. Acho que o importante é a gente ter a dimensão da seguinte forma. Acho que é um momento histórico para o Brasil, né? Para a democracia brasileira, um modelo de democracia que o povo brasileiro, né, não vou dizer que escolheu, mas vem construindo, nós estamos, né? construindo. Então é um momento histórico da disputa que está sendo colocado. Desde o governo Lula para cá, muita coisa se construiu, mas de fato
muitas coisas estão por fazer, né? Reforma política, né? Uma regulamentação da mídia no Brasil, de como a mídia se coloca hoje para o povo brasileiro. A mídia ela é pública, ela é privada, ela tem o acesso à sua casa de qualquer forma. Então, eu acho que o processo eleitoral hoje, ele tem uma disputa muito clara de projetos, né? Hoje há o projeto neoliberal, né? Que pautado pelo PSDB e que, infelizmente, a Marina Silva se incorporou, talvez não pela pessoa da Marina Silva ou pela história do passado, mas por um projeto de grupos de pessoas de interesse que estão em torno dela. Então, é um momento histórico. E que eu penso, tem pensado, conversado com as pessoas, o seguinte: a Dilma ganhando a eleição, e eu acredito que ela vai ganhar, porque eu tenho conversado com muita gente, e o povo acaba colocando isso, está defendendo a própria Dilma, em vez, acho mais do que muitos militantes. Eu acho a Dilma ganhando, ela tem uma responsabilidade muito maior com o povo brasileiro. Qual que é a responsabilidade dela? Avançar no processo de transformação social de fato desse país. Nós temos um problema de reforma agrária que o PT não resolveu. Nós temos que discutir isso com o povo. A reforma urbana, as ocupações urbanas em tudo quanto é lugar do Brasil tem pipocado, né? Belo Horizonte é um exemplo muito forte dessas ocupações, e isso, os governos têm que ter uma atenção para isso. De que forma nós vamos lidar com isso? Sim. Né? Até então, agora nós estamos... É um processo histórico. Sim, nós estamos falando de problemas. Quer dizer, a Adriana colocou essa... Eu me lembro muito nos cursos de formação, nas palestras com o João Pedro Stedley, na questão do Sem Terra, ele falava para a gente que a pior herança do capitalismo é o individualismo, né? A Adriana pontua essa questão do individualismo, da perda dessa dimensão do coletivo, do social. E você também aponta essas dificuldades. Mas vamos passar para uma perspectiva positiva. Adriana, antes você me falava, por exemplo, de diversos avanços que foram implementados, já foram construídos nesse processo de cidadania no Brasil, e você fala de um empoderamento, de muitas pessoas que saíram de uma exclusão histórica. Como que você vê esses pontos positivos que foram trabalhados desde o governo Lula? Então, para muitas pessoas, nós estamos na era do consumo, né? Sim. Só que nós vemos muito tempo alheia a qualquer possibilidade de ter um ferro elétrico, de ter um liquidificador, de ter uma casa, água encanada, uma água encanada, de ter uma urbanidade na sua região, de ter acesso a serviços que até então era luxo. Então, hoje nós estamos vendo uma adequação, um nivelamento ainda falta muita gente para ser incluída. E nós não temos que pensar só na inclusão pelo mercado, mas nós estamos passando por essa primeira etapa. Eu vou associar um pouco em relação às bolsas. O pessoal fala em bolsa disso, bolsa daquilo, questiona. As bolsas são importantes, porque é o momento da inclusão. A Bolsa Família, ela é importante para incluir a pessoa. Quantas pessoas que mudou de vida? Eu fico impressionada, pessoas às vezes conseguem comprar um eletrodoméstico, às vezes com mais 50, 70 reais no orçamento doméstico, mudou de vida, ela pode andar de cabeça erguida sem precisar de achar que está dependendo de favor. Então isso é questão de tempo. Nós vamos viver, nós estamos vivendo 20 e poucos anos de democracia, de depois de um golpe, nós temos que ter paciência histórica com essas questões. E aí eu queria terminar essa parte dizendo o seguinte: recentemente saiu uma reportagem mostrando que colocaram câmeras no sinal para ver os gestos, como que acidente no trânsito e tal, se não me engano em Recife, e constataram mais de 600 gestos de solidariedade. Aí a gente pergunta, eu fiquei me perguntando, por que essas coisas não são divulgadas? Por que as coisas boas não são socializadas? Porque nós, brasileiros, temos uma coisa muito bonita. Só que se começa a mostrar as coisas boas, nós vamos perceber o empoderamento, a força que nós temos enquanto ser humano, capaz de revolucionar. E essas coisas incomodam quem está no poder. Então você vê coisas bonitas em horário que ninguém vai ver na televisão. Você vai ver coisas de violência nos horários nobres, você vai ver coisas que induzem o individualismo e violência o tempo todo. O medo, né? O medo, sempre o medo. Mas se você for ver, descobrir a força que você tem, coisas que podem... Eu também dou conta, eu sou capaz. Por que não mostra? Porque quando eu acho que está um pouco isso muda. Nessa linha que você já tinha falado, né? Quer dizer, o que está faltando, o que tem que avançar, né, gente?
uma concessão pública, por exemplo, da comunicação social. Sim, e tantos outros que o governo não mexeu ainda e que a gente acredita agora que possamos, né, nesses próximos momentos, fazer essas reformas que avançam na cidadania. E na sua perspectiva, Sidney, o que você acha que tem de bom que já avançamos? Eu acho que tudo isso é um processo. E esse processo é um processo de luta do povo brasileiro também. Não adianta eu achar, vamos eleger a Dilma e nós vamos ficar parados. O povo tem que começar a pressionar. As ruas do ano passado, de 2013, de junho, elas foram importantes. Olha que a Dilma sinalizou, né, com o decreto da participação social, né, e isso foi recado das ruas. Então, a mobilização social ela é muito importante, porque o jovem que nasceu, que tem 20 anos, 16, 20 anos, esse jovem, ele nasceu num mundo diferente de Sidney de 40 anos atrás, de dificuldade, de vida difícil. Mas esse jovem, ele quer mais, ele está correto, ele tem que querer mais. Mas de que forma é esse mais? Aí, nós, os políticos, os militantes, tem que falar assim, nós queremos mais, mas não mais simplesmente pelo mercado, pelo viés do mercado, do economia. Né? Como é que é essa questão da economia solidária? Nós vamos começar a trabalhar isso? De que forma nós podemos impermeabilizar a sociedade brasileira para a gente poder avançar num outro modelo econômico? Essas discussões podem avançar. E a presidenta Dilma, ela vai ter essas condições de poder dar um passo adiante. Vai resolver tudo do jeito que a gente gostaria? Acredito que não, mas vai dar passos importantes. Lá na frente, daqui a 10, 15 anos, será que vai ser o PT? Eu acho que vai ter outra organização talvez mais avançada da classe trabalhadora. O trabalhador está se organizando em tudo quanto é lugar, está buscando as suas conquistas e mostrando, olha, é possível a gente ter mais, com mais responsabilidade e socializar mais. Então, hoje, de fato, quando você fala assim, o viés econômico, vão vender carro, baixar IPI para isso, o governo tem... Nós tivemos um momento de muita exclusão nesse país, que o povo não tinha acesso a nada. Então, quando a Dilma cria lá o cartão para comprar eletrodoméstico do Minha Casa Minha Vida, eu acho que é importante que o povo possa ter acesso a isso. Tem um viés econômico? Sim, tem um viés econômico. Mas esse viés econômico vai dar acesso a outras pessoas, vai movimentar a economia. Mas de que forma a gente pode avançar para a gente ir mudando essa característica? E esse é um processo que não é só da Dilma, do PT, é dos movimentos da sociedade. Com certeza. Sidney, Adriano, nós temos que fazer um intervalo. Agora chegou o final do primeiro bloco, mas no segundo bloco gostaria que nós voltássemos falando da proposta de reforma política. Quer dizer, a Constituinte proposta pela Dilma exatamente para fazer essa reforma política e como essa reforma política poderá vir, né, ao encontro dessas questões que vocês colocam. Então, nós paramos nesse primeiro bloco, voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do nosso programa, falando aqui com a Adriana Lara e com o Sidney Martins. E que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delze e este é o programa Palavra Ética. Nós estamos no segundo bloco já do programa, que nós estamos aqui conversando com a Adriana Lara. A Adriana é vereadora na cidade de Vespasiano, uma das cidades aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, também um assistente social e uma militante de movimentos sociais, que é artesã, sempre aí fortalecendo a economia solidária. O Sidney hoje é assessor da Prefeitura de Ribeirão das Neves e também tem a formação aí exatamente de assessoria política. Ambos, então, bem enfronhados aí dentro do problema político, da gestão municipal e também de uma política nacional. E ainda há pouco nós dizíamos, né, como que esse ano as eleições nos mostram, quer dizer, todo um debate, né, das questões internas, mas, Adriana, não se resume a discutir agora, por exemplo, com a eleição de presidente, senadores, deputados federais, apenas uma política interna, né? O que está em jogo nessas eleições? Para mim, e pelo que a gente vem configurando, vem vendo nessa caminhada, o que está em jogo é a disputa do poder econômico internacional. Basta ver como que eles estão incomodados com a organização da América Latina, como que eles estão organizados desse viés que o Brasil, junto com a Rússia, a Índia, a África, a China, os BRICS estão se organizando, saindo daquele viés norte-americano, isso incomoda. E isso tem a ver com a reforma política, eu vou entrar na questão da reforma política, porque o grupo do comando, e aí a gente pode pensar na conspiração, não é conspiração, é fato, eles são os grandes financiadores de campanha. Basta ver as diferenças de um nível de campanha, de outros interesses, que quando a pessoa chega lá, ponto, e ganha, ele não vai defender interesse coletivo pensando numa articulação, dentro de um planejamento. Ele está vinculado, linkado com alguém que pagou ele tem uma dívida. E nós temos muita gente hoje que tem dívida com o agronegócio, tem dívida com os grandes exportadores, com o capital transnacional, esse especulativo, com os bancos, as pessoas têm vínculos. E aí ele nunca vai comprometer os benefícios dele em detrimento a favor do povo, mas para não comprometer a vida dele. Então hoje é muito maior esse risco que a gente está, e aí eu quero terminar dizendo assim, o Brasil está com uma base sólida muito importante. De organização política, de direito social, de riqueza, de poder distribuir na educação, na saúde. Nós estamos começando a ter noção do que significa isso. Só que, infelizmente, a pressão está tão grande através dos meios, que sempre foram, mas agora aumentou a velocidade, aumentou os meios, que a gente não tem noção do que significa. Está indo embora. Nós estamos deixando. Nós não temos noção. Mas aí, para ser diferente, tem que ter um comprometimento da minha parte. E nós estamos com muita dificuldade de nos comprometermos como cidadão. Adriana, mas eu acredito, você falou aí, por exemplo, dos interesses do grande capital, né, que não tem pátria, que hoje investe em qualquer empresa que ele tem um lucro, né, bem grande, né, mas é claro que o capital, quando ele vai atuar dentro do Estado, ele tem os seus aliados políticos. E essa reforma política, no meu entendimento, e eu partilho esse sentimento da Dilma, que pela via parlamentar, pelo voto, não vai conseguir fazer uma reforma política. Quer dizer, na medida em que o constituinte, ele é o mesmo congressista, aquele deputado estadual ou deputado federal, né, no caso a Constituição Federal, ele não vai mudar, porque ele está comprometido com aquela base ou com aquele interesse econômico poderoso que o elegeu. Então, da necessidade de fazer uma reforma política, uma reforma constitucional específica política, mas com alguém que não é um parlamentar. Como que você, como parlamentar e como militante política, vê essa questão da reforma? Imprescindível. E vejo que as urnas que tiveram agora, as eleições, né, do voto pelo plebiscito durante a Semana da Pátria, mostra que as pessoas desejam e querem. E acredito que depois da eleição, no segundo turno, no segundo governo, ano que vem, independente, essa pressão nós temos que manter. Essa reforma tem que sair. Porque eu vou lembrar sempre de uma frase do Encontro dos Movimentos Populares, nós vamos ver os nossos direitos indo embora pelo retrovisor. O que nós já temos garantido, se não houver uma reforma política, nós vamos ver muita coisa indo embora. Porque o retrocesso social é muito grande, né, Sidney? Se a gente não conseguir avançar. A reforma política ela é importante. Eu volto a retornar. A Adriana tem razão. E eu digo o seguinte,
a organização popular, o povo, né, os partidos progressistas, e aí não é só o PT, o PSOL, o PSTU, PCB, o PCO, PCB, os outros partidos têm a sua importância nesse processo de organização e de contribuição. Mas nós temos que buscar forma de pressionar para que a Dilma, ela de fato, já que ela vem defendendo isso, ela possa implementar isso, porque é uma disputa. Não adianta a gente achar assim, elegeu a Dilma, vai resolver os problemas. Nós temos uma disputa, porque o Congresso, ele é um retrato das forças econômicas que existem no Brasil. Infelizmente, esse Congresso que está aí é um Congresso eleito e financiado por grande capital, por grandes interesses. Então os caras estão lá pelas grandes mineradoras, né, pelo capital financeiro, pelo agronegócio. Deixa eu pegar um gancho nisso aí. E a bancada evangélica? Como você vê a bancada evangélica crescendo e parece que vai aumentar ainda mais? Olha, eu sempre tive problemas, né, com assim, a bancada tal, né, denominar evangélico ou católico, ou seja lá o que seja, né? Mas são atores da sociedade, tem um papel importante, né, na sociedade, mas vem com um viés muito de retrocesso, de visão atrasada da sociedade, né? Eu acho que isso vem pecando um pouco a Marina, nesse processo que a gente pode depois discutir. A Marina, ela fica trocando de opinião por base do que a bancada evangélica vai e aponta para ela, cuidado com isso, cuidado com a questão do gay, você não pode aceitar isso, não pode aceitar aquilo, né? É um problema ideológico que nós temos. Se nós temos um Estado laico, né, e defendemos que o Estado é laico, e o Brasil, por sua excelência, pelo menos é um dos países que nós não vemos aqui ninguém matar um outro, porque você professa, você é católico, você é religioso, é um bandista, sim, é o que seja, sim, cada um é ou é ateu. Isso reforça a sua tese, exatamente isso, da dificuldade da presidente impor, ela não pode. Nós temos um Estado democrático também, quer dizer, o Congresso com toda essa diversidade, grupos de interesses muito fortes. O que eu acho que quem pode contribuir para esse desejo é o povo. Sim. Então o povo ele tem que estar firme nas suas posições, junto com suas lideranças, organizar mais, ir para a luta, ir para a rua e falar assim, nós queremos isso. Então a Dilma, quando coloca assim, nós queremos uma reforma, vamos fazer um plebiscito, temos que ter um plebiscito para a reforma política, e aí levou pancada em 2013 de todos, seja do vice-presidente, do Congresso, do Supremo, toda essa elite bateu na Dilma com muita força, opa, que isso? Né? O próprio PT, muitos falam, não, que está doida. Ou seja, agora a sua palavra me incomoda um pouco quando você fala assim, o povo vem por suas lideranças. E nas jornadas de junho, no ano passado, que a gente viu, foi exatamente a negação de uma liderança. Então, eu acho que tem um problema político, porque na medida em que os partidos políticos, eles sofreram um desgaste, seja também da mídia, da própria, pelo fato de o PT, por exemplo, ser situação, já dá um desgaste. Então, essas lideranças, eu acho que um pouco a sua fala, ela vai completar a Adriana, o que a Adriana falou também. Dois amigos anarquistas. Sim. Um é o Michel Levin e o outro é a Roseli, que é a companheira dele. Sim. São anarquistas, são companheiros meus. Né? Eu não sou anarquista. E eles vêm e falam, liderança, não sei o quê. Eles são lideranças. Quando eu falo liderança, nenhum movimento saiu na rua sem que tivesse liderança. Engana-se aquele que fala assim, o povo foi espontaneamente para a rua. Sim. O povo não foi. Existiu uma liderança. E muitas organizações que foram para as ruas, e o povo foi se movimentando. Foi porque havia uma liderança naquele processo. E a mídia tentou converter e dizer, não existe liderança, o povo está espontâneo, o povo quer derrubar tudo isso. Claro, porque o debate político, ele ocorre exatamente com essa tanto que saiu um leque de propostas a nível nacional. Por quê? Havia uma direção. Agora, é fato que muitas das pessoas vem ao longo dos anos se desgastando com os partidos políticos, com os políticos que estão colocados, né? O patrimonialismo que nós vimos conversando anteriormente, ele é muito forte, exacerbado na sociedade brasileira. Infelizmente, o político acha que ele se elege, ele acha que é dono daquilo ali, ele bota quem ele quer, faz o que ele quer. Sim, então, é um processo de mudança. Sim, eu acho que nessa medida complementa a fala da Adriana exatamente a construção dessa perspectiva social, né, de uma volta para o social, para o coletivo, não é? E exatamente essas lideranças que representam o povo com muito mais legitimidade, né? Nós não podemos perder, porque o nosso programa aqui, o tempo corre,
quero ver o seguinte, como vocês pensam, quer dizer, a subida da Marina Silva nessas eleições e a preocupação de quem, de fato, está comprometido com a economia solidária, com esse empoderamento, como você diz, dos estudantes hoje, quantas pessoas, né, que estão nas escolas, as cotas, as ações afirmativas, enfim, Adriana, como que você vê aí esse momento aí, Marina, e como que a gente vai... Olha, eu prefiro falar da importância da Dilma como presidente do que falar da importância do outro, do que o outro tem. Sim. Acho que o governo Lula, o governo da Dilma agora, no primeiro mandato, consolidou e abriu portas imprescindíveis. A gente pode ver a capacidade de empoderar, vamos pensar, a distribuição de renda, acesso à universidade, a questão do próprio pré-sal, das riquezas estabelecidas, do campo de trabalho formal, hoje aumentou muito mais, a capacidade da gente dialogar para buscar os direitos. O patamar ele está bem mais avançado. Sim. Hoje os argumentos, as possibilidades de construir uma cidade, a gente está enfrentando muitos desafios, mas nós estamos tendo muitas pistas, muitas portas abertas em função daquilo que já foi garantido. Agora, o que eu estou sentindo como um grande desafio e perder assim, que a gente está sentindo, é que existe uma anestesia. Nós estamos um pouco que anestesiadas, as pessoas ficam, será que eu vou? Com medo de expressar. Aí ontem eu fui para umas atividades, eu estava de adesivo. E hoje a gente conseguiu o adesivo, coloquei o adesivo no carro. Aí um senhor buzinou no sinal assim, você tem 2 aí para me dar? Sorte que eu tinha e passei. E o cara estava vibrando. Então assim, eu vim comentando com o Cid, se a gente expõe a alegria, expõe a vontade, isso contagia, as pessoas vão. E não é de falsidade, nós vamos por amor. Eu tenho consciência de todos os desafios que nós temos enquanto partido, eu estou como vereador, e sei dos desafios que o partido tem, como, sabe, nós não vamos negar e falar que não tem, seria uma imbecilidade da minha parte. Agora, o partido é democrático, nós temos as dificuldades, mas por outro lado, nós temos autonomia, nós não somos legendas, assim, simplesmente, que está negociando quem é dono, quem não é. Uhum. E o partido hoje, para o Brasil, né? Existe um projeto. Eu tenho como discutir isso. Legal. Sidney, e você? O que me assusta nesse processo é o seguinte, eu acho que o capital financeiro, os bancos, e associado ao capital internacional, hoje, eles viram a possibilidade, né, de tirar o PT do governo. Não do poder, porque nós não temos o poder. Infelizmente, o povo ainda não tem o poder, mas tirar o PT do governo. Eles pensavam com o Aécio, porque o Aécio, de fato, é que representa o projeto do capital financeiro, o neoliberalismo, tem mais conteúdo para isso, mas eles viram que com o Aécio não dá, pegaram a Marina. E estão engendrados, estão em torno dela, e isso é muito perigoso para o povo brasileiro. Por quê? Porque é perder conquista que nós estamos conseguindo ao longo dos anos e que nós precisamos avançar, dar mais um passo. Então, para mim, esse é um perigo da Marina. Não com a Marina pessoa, mas, como diz o Marx, o homem só pode ser julgado depois da sua morte. Infelizmente, a Marina, ela deu um tropeço na sua história, está negando a sua história de luta e está se associando com pessoas que não é do bem, pessoas que não têm interesse para aquele que é o pobre, que mora na periferia, que é um trabalhador, que acorda 4 horas da manhã, que vai para o trabalho. Então, isso é um risco para todos nós. E todo mundo sabe que tem lado, então, por isso eu não voto na Marina, eu voto em Dilma, 13. Que beleza. Gente, muito obrigada. Obrigada, vereadora Adriana Lara. Obrigada, Sidney Martins, pela presença de vocês aqui na TV Comunitária. Nós temos esse compromisso aqui com as pessoas que nos acompanham, de informar, de debater os nossos problemas, sair, como a Adriana bem disse, desse individualismo, né? E pensar que realmente essas questões são comunitárias, são sociais, problema social resolvemos na sociedade, não individualmente. O destino do Brasil não depende só do Brasil. Como é importante quando o Brasil se posiciona, por exemplo, da questão palestina, contra o absurdo, né, a violência do Estado como de Israel, a integração da América Latina, a solidariedade com as pessoas, como vocês bem colocaram, que tiveram negados os direitos há tanto tempo, né? Então, por isso que nós estamos aqui. Nós agradecemos à equipe da TV Comunitária e principalmente aos nossos telespectadores pela audiência e até semana que vem com mais um programa. Agradeço.